Pessoal, boa noite a todos. Vamos continuar a aula de Python, a segunda aula de Python, a aula 16.pdf. Aqui nós temos o slide, os exemplos usados no slide e a resolução dos exercícios. Que aí, conforme na semana passada, eu vou fazer um vídeo à parte com essa resolução, tá bom? Mas aí quem quiser pode pegar os arquivos todos, os códigos todos usados no slide ou na resolução dos exercícios já estão disponíveis aí no Google Sala de Aula. Pessoal, então é o sumário da aula de hoje, fazer uma revisão do que a gente viu na semana passada e explicar um pouquinho os tipos de dados em Python, né? Principalmente porque nós temos tipos que na linguagem C a gente não tem. Por exemplo, o tipo string, o tipo lista, o tipo tupla e o tipo dicionário. Lá na linguagem C a gente não tem esses tipos, né? Embora a gente possa criar esses tipos estruturados aí. Por fim, tem os exercícios, né? Que eu vou explicar eles. São 5 exercícios. E a resolução no vídeo à parte. Então, revisão de Python. A extensão padronizada para os arquivos Python, né? Então, todo arquivo em Python, ele termina com .py. Exemplos, questão 1.py, calculadora.py, teste.py. Python é case sensitive, sensível a casos, diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Comentar, a gente coloca o cerquilha, ou o jogo da velha, né? E Python possui tipagem dinâmica. Então, a variável não tem um tipo pré-definido. Ela se adequa ao que ela está recebendo. Se ela está recebendo um valor inteiro, um valor real, uma string, uma lista, um dicionário, uma tupla. Ok? E a característica mais marcante aí de Python é o controle de bloco por indentação. Então a gente viu bastante na aula passada. Quem compareceu ao encontro síncrono de quinta-feira também percebeu essa diferenciação em como controlar os blocos, né? Como controlar o que interfere no que. Então a linguagem Python possui uma forma particular de definir escopos. Para Python, o espaçamento relativo entre o início das instruções define os blocos de influência de cada parte do script. Então, destaque aqui que não importa o tamanho dos espaços, mas sim o alinhamento entre esses espaços. Como assim isso daqui? Isso aqui é importante. Vamos a um exemplo usando um compilador online aqui. Mudando para Python, colocar uma nota aqui, por exemplo, nota 6.1. Opa, 6.1. Se nota for maior que 6.0, print aprovado. Vou colocar um outro print aqui, parabéns. Um outro print aqui, final do script. O que eu estou falando ali, voltando? Não importa o tamanho dos espaços, mas sim o alinhamento. Aqui, por padrão, ele coloca esse espaço aqui, tá ok? Então, esse tamanho de espaço. Mas o que importa na linguagem Python não é o tamanho do espaço. Se vai ser assim, ou se vai ser assim, ou se vai ser apenas um espaço. Isso não importa. O que importa é o alinhamento. Por exemplo, esses dois prints, eles estão alinhados, tá bom? E eles estão dentro do if. Como assim dentro? Eles estão com essa distância aqui, né? Então quer dizer que eles fazem parte do if. Já esse print aqui não. Esse print aqui ele segue, né? Tá no mesmo alinhamento do if, quer dizer que ele não sofre interferência do if, tá bom? Fazendo um teste aqui, ó, deixa eu colocar para rodar. Então imprimiu as 3 mensagens. Se eu colocar o tamanho do espaço maior, ele continua rodando do mesmo jeito, tá bom? Então não importa o tamanho dos espaços, mas sim o alinhamento entre os espaços, tá bom? Então se aqui tem essa distância aqui, aqui também tem que ter a mesma distância. Se colocar assim, dá erro. Perfeito?
Vamos voltar lá então. Aqui, né? E a execução no Python, né? Pelo menos usando o terminal, o prompt de comando seria Python 3, que é a versão do Python, pode ser Python 2, Python 3.7. O nome do arquivo com a extensão .py, ok? Isso foi o que a gente viu na aula passada, resumindo. Vamos então falar da aula de hoje. Tipos de dados. Então, a linguagem tem alguns tipos bem bacana, né? Como tipo lista, tipo tupla, tipo dicionário. E esses três aqui que a gente vai dar mais ênfase neles. Os outros são mais simples. Tipos numéricos e booleano. Quais são os tipos básicos que a gente tem? Números inteiros, que é o int, né? Números de ponto flutuante, que são os números reais, float. Números complexos, complex. E valores booleanos, que é o bool. Tá bom? A gente pode armazenar eles na base decimal, octal e hexadecimal. Primeiro exemplo aqui, ó, vejam só. Eu peguei uma variável e guardei um valor inteiro nela, do tipo int. Aqui na segunda variável, que é o de nome número 2, guardei um valor real, ponto flutuante. E aqui eu fiz a divisão entre eles e imprimi o resultado, tá bom? Esse daqui é um exemplo simples, né? Vai dar 6, 48 dividido por 8 é 6, então vai imprimir o valor 6 aqui. No exemplo 2 é um pouco mais complicado, pelo seguinte. Aqui eu estou ilustrando um exemplo de um tipo booleano. Mas como assim um tipo booleano? Vou copiar esse código e explicar para vocês aqui. Pessoal, olha o que eu coloquei aqui, ó. Essa variável condição, ela está recebendo 4 maior que 6. Ou seja, ela está recebendo um valor booleano, verdadeiro ou falso. O que que a gente faz? Vamos fazer a pergunta aqui, ó. 4 é maior do que 6? Como 4 não é maior do que 6, então condição está recebendo valor booleano falso. Condição está recebendo o valor booleano falso, que é do inglês false. E aqui vai imprimir o valor, então, false. Já aqui, ó, a condição está recebendo, aí eu estou fazendo uma pergunta, 4 é maior que 2? É. Então, condição está recebendo o valor booleano verdadeiro. Se eu imprimir aqui, false, né, de false, true, de verdadeiro. Ok? Então, esse é o tipo booleano, que é um tipo que a gente não está muito acostumado, mas então ele recebe uma coisa que é uma comparação. Aí, se for verdadeiro essa comparação, ele recebe true, aqui, né? E se for falso, ele recebe false. Bom, próximo tipo é tipo string, né? Tipo de dado customizado para armazenamento de valores textuais. Aí perguntaram na aula passada, no nosso encontro síncrono, se tinha que ser com aspas simples ou aspas duplas. Tanto faz. As strings podem ser contidas, né, estar contidas entre aspas simples ou aspas duplas. E uma curiosidade da linguagem Python, a gente pode colocar até aspas triplas, tá bom? Então, como assim aspas triplas? Vamos pegar esse exemplo aqui, que é o exemplo 3. Deixa eu abrir ele aqui. Esse é o exemplo 3. Vamos lá, ó. No texto 1, nessa variável aqui, eu guardei uma string, né, uma sequência de texto, sequência textual, usando aspas simples. Nessa variável aqui chamada texto2, eu guardei uma string usando aspas duplas. Por que que eu fiz isso? Para vocês verificarem que não tem diferença entre as duas. E aí imprimi o valor de texto 1 e o valor de texto 2. Vou copiar esse código lá no compilador online. Beleza?
E eu imprimi texto 1 e texto 2. Vamos ver o que apareceu aqui, ó. Olha, este é o meu primeiro texto. Imprimi essa mensagem aqui. E este é o segundo texto. Imprimi essa mensagem aqui. Daí eu criei uma outra variável chamada mensagem. E essa variável quer guardar um texto que tenha mais de uma linha. Se eu quero guardar um texto que tenha mais de uma linha, eu tenho uma opção, que é usar aspas triplas. Então, aspas, 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 coloco o texto que eu quiser e depois fecho com aspas, aspas, aspas. E aí eu imprimo a mensagem. Aí se vocês forem ver aqui, ó, foi pulando linha. Essa é uma mensagem que pode ser dividida em mais de uma linha, tá bom? Outra vantagem de usar aspas triplas, né, é que você pode colocar no próprio texto aspas simples e aspas duplas, que ele considera válido isso aqui, tá bom? Olha lá, ó. Aqui ficou aspas simples e aqui aspas duplas. Vocês podem me perguntar, eu não poderia colocar o texto 1 em mais de uma linha? A resposta é não. Usando aspas simples eu não consigo. Se eu pular a linha aqui, ó, ele já não fica formatado como texto, que o texto fica na cor verde. Mesma coisa no exemplo de baixo. Se eu colocar texto aqui, ó, não fica formatado como texto, não fica verde. Tranquilo? Então é essa a ideia aí, ó. Aspas simples e aspas duplas têm o mesmo efeito. E quando quiser ou colocar um texto com mais de uma linha, ou colocar aspas simples e aspas duplas no próprio texto, usem aspas triplas. E aqui, ó, tipo string é importante considerar isso. Aqui são alguns caracteres de escape, que é o contrabarra N, contrabarra aspas simples, contrabarra aspas duplas, contrabarra T e contrabarra contrabarra. Tá bom? Então, usando esses daqui, o que serve cada um? Vamos lá, vamos pegar um outro exemplo aqui. Nome, meu nome é Ronaldo, mais conhecido como Fenômeno. Opa. Fenômeno, ok? Então, se eu imprimir esse texto aqui, imprimiu certinho, né? Vamos supor que eu queria colocar esse fenômeno aqui, ó, entre aspas duplas também, que aparece aspas duplas aqui e aqui. Se eu colocar só assim, ó, opa, vai dar erro. Olha lá, deu erro de sintaxe. Por que que vai dar erro? Quando eu abro as aspas duplas aqui, o que que eu estou esperando para encerrar o texto? Uma outra aspas duplas. Então, quando chegou aqui, o compilador entendeu assim, olha, acabou meu texto, não tem mais texto aqui. Tá bom? Então não funciona assim. Para mim colocar aspas duplas dentro de uma string que começou com aspas duplas, eu tenho que usar um caractere de escape, que seria esse contrabarra aqui. Tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui é aspas duplas, coloca contrabarra. Aqui é aspas duplas, coloca contrabarra. E agora é só rodar. Meu nome é Ronaldo, mais conhecido como Fenômeno. Mesma coisa com aspas simples. Aspas simples aqui, aspas simples aqui. Se eu quero usar aspas simples aqui também, então é contra barra aspas simples. Tranquilo? A outra coisa que a gente viu aqui, o outro caractere de escape é o contra barra N, que é para pular a linha, né? Então se eu colocar aqui, ó, contra barra N, contra barra N, contra barra N, vão ser puladas 3 linhas. Olha lá. 1, 2, 3. Contra barra T é para inserir uma tabulação, que seria um espaço, né, entre as palavras, por exemplo. Deixa eu apagar aqui e colocar um contra barra T entre cada palavra. Olha lá. Ó.
Então, o T de tabulação, então, ele dá um espaço entre cada palavra, um espaço padrão, tá bom? E o último aqui é se eu quiser colocar uma barra dentro do conteúdo do texto. Então, por exemplo, meu nome é Ronaldo, mais conhecido como Fenômeno. Se eu colocar só assim, ó, e quiser colocar o barra barra, ele funciona certinho, normalmente. Ok? Um exemplo usando string, olha lá. Obter caractere de uma string. Então, por exemplo, né? O texto 1, eu tenho esse texto aqui, ó, tá bom? E o texto 2, eu tenho este texto aqui. Se eu quiser obter o 20º caractere de uma string, ou o 15º, assim por diante, eu consigo, fazendo de conta que aquela string é um vetor. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero saber qual que é o 23º caractere. O que que eu faço? Pego o texto 1 na posição 22. Por que na posição 22? Porque o vetor começa na posição 0. Então, o 23º caractere está na posição 22. Mesma coisa o sexto caractere. O sexto caractere está na posição 5. Tá bom? Agora chegando no tipo lista. Esse tipo é semelhante aos arrays, vetores, encontrados em muitas linguagens de programação. Então, a gente tem a ideia de vetor, né, que vocês viram na linguagem C. Só que vetor você tem um tamanho pré-definido. Você coloca assim, o vetor vai ter 10 posições. O vetor vai ter 50 posições. Na lista não, você não precisa determinar o tamanho da lista. Você pode ir inserindo elementos, quantos forem. A diferença aqui, na linguagem Python, está nos valores possíveis de ser armazenados. Então, por exemplo, os arrays de Java armazenam apenas valores do mesmo tipo. Então, se você criou um vetor do tipo int, vai guardar apenas valores inteiros. Se criou um vetor do tipo float, vai guardar apenas valores do tipo float. Já as listas em Python não, elas podem ser utilizadas para armazenar valores de tipos diferentes. Então pode armazenar string, inteiro, float, isso tudo dentro de uma única lista. E aí uma observação aí importante, os valores das listas são acessados através de um índice numérico inteiro, começando em 0. Então, o primeiro elemento da lista a gente acessa pelo índice 0. Primeiro exemplo aqui, ó, de tipo lista. Cria uma lista chamada A com 4 strings. Tá bom? A lista é criada usando colchetes, abrindo colchetes aqui e fechando colchetes aqui. E cada elemento da lista é separado por vírgula. Aí, para acessar os elementos, né? Usando o índice 0 para o primeiro elemento e andando de 1 em 1. Ok? Se eu quiser mudar alguma cidade específica, né, alguma posição específica, é só fazer a alteração simplesmente pegando o vetor na posição que você quer mudar e atribuindo o novo valor. O exemplo 6 aí, ó, código 6, código exemplo 6.py, é considerando aquele destacado em negrito aqui, ó, valores de tipos diferentes. Então, as listas podem ter valores diferentes numa mesma lista. Por exemplo, aqui, ó, a lista A agora tem 4 elementos. Aqui também tinha 4 elementos. Só que aqui ela tem 4 elementos de tipos diferentes. Tem uma string, depois tem um valor inteiro, tipo inteiro, depois tem um tipo booleano e depois tem o tipo float. Isso é perfeitamente aceitável na linguagem Python usando lista. Ok? Já usando Java, usando array, isso não é possível. Próximo tipo é o tipo tupla. Ele é interessante pelo seguinte, ele tem um comportamento parecido com a lista, só que eu não posso alterar os valores que eu coloquei na minha tupla. É como se fosse uma constante na linguagem C. Quando a gente define uma constante na linguagem C, por exemplo, define pi 3.14.
eu não consigo em nenhuma parte do código mudar o valor do π, porque a gente sabe que ele não muda, né? Aí é a mesma ideia da tupla aqui, ó. Tem um exemplo aqui, ó. Então, a tupla 1. Coloquei esses elementos aqui, tá bom? A tupla 2, coloquei esses outros 3 elementos. E a tupla 3, eu coloquei apenas um elemento. Observem aí que na tupla a gente usa parênteses, abrindo e fechando. Ou a gente não usa parênteses, tá bom? Mas sempre separando por vírgula. Imprimi os valores da tupla 1, da tupla 2 e da tupla 3. E depois tentei fazer uma modificação na tupla 2. Essa modificação aqui ela não vai ser permitida, vai dar um erro. Vamos testar isso daí. Vou abrir o código aqui. Copiar para o compilador online e vou rodar com vocês. Olha lá, ó. Imprimiu DA5 e Python, né? Nesses 4 primeiros prints aqui. Depois imprimiu os 3 elementos da tupla 2, Hello World 87 menos 98. Depois imprimiu o Good Afternoon, que é o elemento da tupla 3. E depois, ó, ele foi tentar mudar o valor da tupla 2 e apareceu o quê? Ó, tupla, objeto tupla não suporta atribuição de item. Então, eu não posso mudar aquele item que eu já atribuí, por ser constante. Eu não consigo fazer essa alteração. Se eu quero fazer alteração, uso lista. Se eu não quero, uso tupla. Ok? Tá, vamos lá. Por que tem esse vírgula aqui? Vamos tirar o vírgula para ver o que acontece. Opa. Olha lá, pessoal. Então, se eu tirar o vírgula aqui, ele imprime o good afternoon, só que ele não imagina o good afternoon como uma tupla. Ele acha que o good afternoon é uma string, que está entre parênteses, não tem problema. Então, por isso que, deixa eu voltar aqui, quando eu tiver apenas um elemento na tupla, por mais que fique estranho, você tem que colocar um vírgula depois. Para ele não entender isso como uma string, e sim como uma tupla. Perfeito? Fica estranho, mas tem que ter esse vírgula aqui. Próximo tipo aí é o tipo dicionário. Ele é bem interessante também. Possui um comportamento semelhante às listas, com a diferença de que os índices dos elementos não precisam ser valores numéricos. Parece com a tabela hash, conceito à parte aí. Qual que é a ideia dele aí? Vamos lá. Tem um exemplo aqui, ó. Vamos supor, eu tenho 4 alunos, Danilo, Fernanda, Joana e Ronaldo, e 4 matrículas, tá bom? Como que eu fiz para criar um dicionário? O dicionário eu crio usando as chaves para abrir, as chaves para fechar. Aqui vai ser o índice, tá bom? E aqui o valor daquela posição. Aqui o índice e o valor daquela posição, aqui o índice e o valor daquela posição, aqui o índice e o valor daquela posição. E aqui eu estou imprimindo o conteúdo desse dicionário. Vou copiar esse exemplo no compilado online para ficar mais fácil entender. Opa, apareceu aqui. Tá, vamos lá. O que eu estou falando aqui? Vamos pensar lá numa lista normal, tá bom? Alunos é igual a 2019, 11, 15, 2019, 11, 39, 2019, 33, 44, 2019, 36, 11. Aqui eu criei uma lista, vou colocar alunos L de lista, tá bom? E aqui eu quero imprimir o que está na posição 0 da minha lista. Como que eu faço para imprimir o que está na posição 0 da minha lista? Print alunos L na posição 0. Olha lá, imprimir isso daqui, tá bom? Se eu quiser imprimir alunos L na posição 1, o segundo elemento da minha lista, faço isso daqui, ó, posição 1.
e assim por diante, até imprimir todos os elementos da lista. Ok? Então, imprimiu esses 4 elementos aqui. Essa primeira impressão aqui é daqui de cima que eu vou explicar ainda. O que é importante diferenciar aqui, ó? Na lista, a gente imprime cada elemento usando um índice a partir do zero. Tá bom? Então, como assim? Se eu quero imprimir o primeiro elemento da lista, eu uso o índice zero. Quero imprimir o segundo elemento da lista, eu uso o índice 1. Quero imprimir o terceiro elemento, eu uso o índice 2. Quero imprimir o quarto elemento, eu uso o índice 3. Usando dicionário, não. Usando dicionário, eu posso criar índices não numéricos para cada posição. Tá bom? É o que eu fiz aqui, ó. O índice, aqui é um dicionário chamado alunos, tá bom? Então, lá, a primeira posição, o índice não é zero, mas a primeira posição, o índice é Danilo. E aí o valor é 2019, 11, 15. O segundo índice se chama Fernanda. O terceiro índice se chama Joana. E o quarto índice se chama Ronaldo. E aí aqui eu posso imprimir alunos. Qual posição que eu quero? Eu quero saber a matrícula da Joana. Então eu posso imprimir alunos no índice Joana. Vai me retornar o valor 2019, 33, 44. Ok? E aqui, ó, cada índice com cada valor são separados pelo 2 pontos. Pensando aí num desenho aí, ó, como se fosse isso daqui, ó. Vamos lá. Opa. Pera aí só um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Pensando aqui em lista, ó, eu tenho a primeira posição na lista, a posição 0, tem esse elemento. A segunda posição, que é a posição 1, esse elemento. A terceira posição, que é a posição 2, esse elemento. E a quarta posição, que é o índice 3, eu tenho esse elemento. Se a gente for pensar nisso em termos de dicionário, a gente tem isso daqui, ó. Aqui não é a posição 0, aqui é a posição Danilo. Aqui não é a posição 1, aqui é a posição Fernanda. Aqui não é a posição 2, aqui é a posição Joana. Aqui não é a posição 3, aqui é a posição Ronaldo. Ok? Então essa é a diferença entre dicionário e lista. Aí fica bem mais fácil você acessar algum elemento, né? Então aqui o exemplo 8. E aqui, ó, o exemplo 9 é fazer esse mesmo exemplo anterior, só que utilizando listas. Se eu quisesse utilizar listas, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer uma lista aí, né, com os 4 nomes de pessoas e uma outra lista com as matrículas. E aí depois sim eu conseguiria recuperar a matrícula da Joana. Como que eu recuperaria a matrícula da Joana? Vamos lá. Eu usei uma função dentro da outra. Vou explicar como que eu faria isso, ó. Nomes, estou acessando a minha lista nomes, ponto index. E depois preciso Joana. O que que eu estou fazendo aqui? Eu quero saber qual que é o índice, ou seja, qual que é a posição da lista que tem o texto Joana. Então eu procuro na lista. É a posição 0? Não. É a posição 1? Não. É a posição 2? É. Então, essa função aqui vai me retornar o valor 2. Então, eu vou acessar matrículas na posição 2. Matrículas na posição 2 é esse valor aqui, ó. Posição 0, posição 1, posição 2. 2019, 33, 44. 2019, 33, 44. Tranquilo? Então, a aula é isso, a aula de hoje.
São 5 exercícios aqui, tá bom? Exemplificando essa questão de tipos de dados. E aí tem a resolução aqui. Vou fazer um próximo vídeo explicando a resolução dos 5 exercícios. Bons estudos e até mais.